O Salmo 44 nos coloca de frente com uma daquelas questões bem difíceis da nossa caminhada de fé, sabe? Aquele momento em que a gente tem certeza que está sendo fiel a um Deus que é todo-poderoso, mas, mesmo assim, a vida nos apresenta um sofrimento que a gente simplesmente não consegue entender. E é essa pergunta que o salmista joga no nosso colo, um dilema que atravessa a história. O que a gente faz quando parece que estamos fazendo tudo certo, mas tudo ao redor dá errado? Para onde a gente corre? O Salmo 44 não foge dessa pergunta. Pelo contrário, ele mergulha nela com uma honestidade que chega a ser desconcertante. É interessante que o Salmo não começa na dor, ele começa na memória. Porque o ponto de partida para qualquer conversa sincera com Deus é lembrar quem Ele é e o que Ele já fez. É nesse terreno firme da história da fidelidade de Deus que o salmista constrói todo o seu argumento. E o ponto aqui é fascinante. A vitória, na história de Israel, nunca foi sobre a força do exército deles. Foi sobre o favor de Deus. A conquista da Terra Prometida não foi um feito militar, mas um presente que veio da graça de Deus, simplesmente porque Ele se agradou do seu povo. Aqui a gente vê o detalhe dessa memória. Uma fé que foi passada de geração em geração. Eles ouviram as histórias, viram os resultados, confiaram de todo o coração e se gloriaram em Deus. Cada um desses pontos reforça a mesma verdade. A ação, o poder e a vitória são exclusivamente de Deus. É nisso que a confiança deles estava afirmada. Então essa primeira parte do Salmo termina nesse ponto alto de louvor. É uma declaração de fé triunfante, baseada num histórico de livramentos que ninguém podia negar. A confiança deles não era um otimismo vago, mas uma certeza construída sobre as ações concretas de Deus no passado. E então, de repente, o chão se abre. A mudança no tom é brusca, quase um choque. Todo aquele louvor, toda aquela confiança no passado bate de frente com uma realidade presente que é brutal e totalmente inexplicável. E esta sessão nos joga de cabeça na brutalidade do presente. A experiência que o povo está vivendo agora contradiz tudo o que eles acabaram de afirmar sobre o Deus vitorioso deles. Aquela fé histórica está sendo provada no fogo da crise. O que é devastador aqui é que o salmista atribui tudo isso diretamente a Deus. Ele diz: "Tu nos rejeitaste, tu nos fazes recuar." A sensação não é só de abandono, mas de que o próprio Deus está por trás daquela humilhação, como se estivesse vendendo o seu povo por nada, como se eles não tivessem valor algum. E aqui a gente chega no coração do Salmo, no ponto central. O sofrimento que eles estão passando não é um castigo por algum pecado. Pelo contrário, está acontecendo apesar da fidelidade contínua deles à aliança com Deus. E olha só que contraste absurdo. De um lado, a devastação completa. Do outro, uma afirmação de lealdade total. O povo insiste: "O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram dos teus caminhos." E isso torna o sofrimento ainda mais difícil de entender. Então, o versículo-chave é este: o sofrimento não é por acaso, nem é por causa de algum pecado escondido. Eles estão sofrendo por amor de ti, ou seja, por causa da lealdade deles a Deus. Essa é uma ideia revolucionária que o apóstolo Paulo, séculos depois, vai usar lá em Romanos 8 para explicar a natureza do sofrimento na vida cristã. E com base nessa fidelidade, o salmista se sente no direito de fazer um apelo a Deus. E não é um pedido tímido, não. É um clamor ousado, desesperado e, acima de tudo, honesto, que vai questionar a Deus diretamente. Que oração audaciosa, não é mesmo? Não é que eles achassem que Deus literalmente dormia, mas essa foi a forma mais forte que eles encontraram para dizer: "Senhor, a gente precisa da tua atenção e precisa agora." A Bíblia nos mostra que existe espaço para esse tipo de oração, sem filtros. As perguntas continuam, uma atrás da outra, expondo a dor de se sentir esquecido, de se sentir invisível. Onde está aquela luz do teu rosto que deu a vitória aos nossos antepassados? Essa sensação de que Deus está escondendo o rosto é talvez a escuridão mais profunda que eles estão enfrentando. O Salmo 44 termina sem uma resposta clara. Ele termina com um clamor, uma pergunta que fica no ar. Mas a história da redenção, felizmente, não termina ali. Esse grito que eca no Antigo Testamento vai encontrar a sua resposta definitiva na pessoa e na obra de Jesus Cristo. O apelo final do salmista não é baseado no merecimento do povo, mas no caráter de Deus. Ele apela para a ressede de Deus, o seu amor leal, aquele amor que vem da aliança. É como se eles dissessem: "Resgata a gente não porque somos bons, mas porque tu és fiel à tua própria natureza e às tuas promessas."
E é aqui que todas as peças se encaixam. O clamor do Salmo se torna quase que um eco profético do que Cristo viveria. O povo se sentia como ovelhas para o matadouro, mas Jesus é o Cordeiro de Deus. Eles sofriam como inocentes, mas Jesus é o único que foi perfeita e verdadeiramente inocente. O pedido por resgate encontra sua resposta completa na vitória que nós temos nele. E assim, a angústia do Salmo 44 finalmente encontra uma solução. O apóstolo Paulo, citando esse mesmo salmo, nos dá a conclusão da história. Mesmo quando a vida nos faz sentir como ovelhas indo para o matadouro, a nossa realidade em Cristo é que somos mais que vencedores. O silêncio que o salmista enfrentou foi quebrado para sempre na ressurreição. E essa é a esperança final, a esperança que transforma até o sofrimento mais inexplicável.